Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Caio Medeiros. Hoje a nossa aula vai ser sobre tradução gênica. Pessoal, a gente já tem uma aula aí no canal sobre transcrição gênica, temos aula sobre ácidos nucleicos, temos aula sobre replicação do DNA, e essa aqui vai ser então a nossa continuação daquela playlist nossa de biologia molecular, certo? Então vai ser a aula de tradução gênica, ou também chamada de síntese proteica, né? Pessoal, o que consiste a síntese proteica? O que é a tradução gênica? Pessoal, quando nós expressamos os nossos genes, ao expressar nossos genes, nós os expressamos a partir de proteínas. Então, nós os expressamos em formato de proteína. Então, por isso que esse nome aqui ele pode ser chamado de síntese proteica. Porque quando você expressa o gene, a tradução gênica consiste na expressão gênica, nada mais é do que a formação de uma proteína, certo? Agora, ao pé da letra, o que seria a tradução gênica? Pessoal, é a leitura, é a tradução de um RNA mensageiro, do RNA mensageiro, né, específico, para se formar uma proteína. Você lembra lá que a nossa última aula sobre transcrição gênica, eu ensinei a vocês, eu expliquei o que consiste a transcrição gênica. O que seria a transcrição gênica? Pessoal, olha esse esqueminha aqui. Eu pego uma porção de DNA, transcrevo ela em formato de RNA mensageiro, o nome desse processo é transcrição, e após então eu vou pegar esse RNA mensageiro e vou traduzi-lo para se formar uma proteína. Pessoal, imagina que eu tenho um texto em inglês. Eu peço para você transcrever ele, aqui no caso, né, fazendo essa analogia, transcreva esse texto, só que aqui você não muda a língua, continua em inglês. Então, daqui para cá, continua em inglês. Agora, quando eu peço para você traduzi-lo, então daqui para cá você muda então a língua. Então, olha aqui, ó. DNA, RNA, proteína. Então, eu vou pegar as informações que estão no DNA e vou transformá-la em proteína. Só que para isso preciso passar em RNA mensageiro, né? É o processo que a gente estudou na última aula, certo? Vou deixar no card aqui para você, aula de transcrição gênica. E aí, ó, nessa aula aqui, então, você vai entender como que ocorre a síntese proteica, a tradução gênica, né? Essa parte aqui. E eu queria que você se ligasse, ó. Onde que ocorre isso aqui lá nas células? Onde que ocorre isso aqui? Qual que é o local da célula onde vai ocorrer isso aqui? Pessoal, isso aqui vai ocorrer numa estrutura celular chamada de ribossomo. Eu não sei se você vai lembrar, mas os ribossomos, nós estudamos ele junto com as organelas. No entanto, ele não é considerado organela membranosa. Tá relacionado com a que forma ele, enfim. É um pouco diferente das organelas. A gente não precisa detalhar isso aqui agora. Só que eu preciso que você saiba que isso ocorre nos ribossomos, tá? Tanto de procariontes quanto eucariontes. Então o processo vai acontecer lá nos ribossomos. São estruturas celulares, não organelas, que vão ocorrer a síntese proteica, certo? Pessoal, vamos ao processo em si. Lembra que quando você pega um DNA, uma porção dele, e transcreve para RNA, você vai ter uma sequência de bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas aqui, quando você olha lá, parece que não vai ter muita função, né? São só uma sequência de bases. Mas o que isso significa? Você vai ver que aqui ela tem significado, tá? Na verdade, sempre teve significado, porque aqui você vai entender como que é esse significado. Se você observar, eu desenhei uma fita qualquer, aleatória, de RNA mensageiro, tá? Aqui as bases. Se você observar, a cada 3 bases nitrogenadas, né, a trinca de bases nitrogenadas, eu vou ter o que nós chamamos de códon. Então, 3 bases nitrogenadas, um códon. 3, um códon. 3, um códon. 3, um códon. Então, a cada 3, eu vou tendo um códon. E a cada códon desse, eu vou ter, então, que ele vai codificar um tipo de aminoácido. Um aminoácido específico. Então, os códons, geralmente, eles são específicos em cima de um aminoácido. Então, esse códon esse, enfim, você vai entender isso melhor na frente. A cada 3 bases eu vou ter um códon, e esse códon vai codificar um aminoácido. Agora, professor, como que eu vou saber qual aminoácido que eu vou utilizar de acordo com cada códon que ele vai codificar? Aí você vai ter que usar a tabela do código genético. Eu não fiz ela no quadro porque ela é uma tabela grande, não tem necessidade de passar no quadro para você. Vou colocar ela aqui na imagem para você ver agora essa tabela. Eu vou passar alguns exercícios aqui no final dessa aula. Você pode utilizar a tabela do Google mesmo, ou do vídeo, você pausa, ou do seu livro didático, aí você vai ter essa tabela.
eu não preciso ficar passando ela porque você não tem que decorar ela, tá? Se algum exercício de vestibular for te cobrar alguma coisa em cima de aminoácido relacionado com isso, eles vão tirar a tabela, tá? Você não tem que decorar ela. Mas vai ter coisas que você vai ter que decorar nela. Mas na frente eu te explico para vocês. Certo? Então aqui, ó. A cada 3 códons, um aminoácido. Beleza, então o códon AUG vai ter esse aminoácido que é a metionina, a gente abrevia para não ficar tão prolongado assim. ACC vai ser aqui a treonina, CGC vai ser a arginina e a AGU vai ser a serina, certo? Então tá aqui os códons, esses são os códons. Aí eu queria que você entendesse, vou explicar melhor isso na frente, a cada códon você vai ter um anticódon que vai se grudar a ele e trazer, né, o aminoácido. Eu queria que você se ligasse nisso. Lembra que aqui você vai ter a participação de outros RNAs, além do mensageiro. Você vai ter a participação do RNA ribossomo, que forma o ribossomo, e você vai ter a participação do RNA transportador, que é quem traz o aminoácido para formar a proteína, tá? Você vai entender isso lá na frente. Agora aqui, ó, antes de a gente começar o processo, só queria que você lembrasse. Pessoal, para nós formarmos proteínas, nós vamos precisar de aminoácidos. E como que a gente consegue obter esses aminoácidos? Pessoal, alguns você produz no seu corpo, outros você tem que obter a partir da alimentação. Agora, lembra que a proteína é uma molécula grande. Então, para você formar uma proteína, você tem que unir vários aminoácidos, certo? Uma macromolécula formada por micromoléculas que são os aminoácidos. É um polímero, então proteína. Molécula grande, formada por vários pedaços pequenos. Então, quando você une vários pedacinhos pequenos que são os aminoácidos, você forma então uma proteína, certo? E aí quem vai fazer esse processo aqui vai acontecer no ribossomo, né? Vamos lá então? Ó, imagina que está aqui, expliquei para você o que é um códon, aí aqui nos ribossomos. Então é um processo propriamente dito mesmo. O que vai acontecer aqui nos ribossomos? Pessoal, esse é o RNA mensageiro a ser traduzido, certo? Olha, eu fiz ele bem grande, né? A gente vai traduzir ele todo dia que eu vou traduzir com vocês. Então tá aqui, esse RNA mensageiro grandão aí. Aí beleza. Aqui está um ribossomo. Se você observar, o ribossomo ele tem uma subunidade maior, que é essa parte de cima, e tem uma subunidade menor, que é essa parte de baixo, certo? Então essas duas partes aqui compõem em si o ribossomo. O que acontece? A parte de cima, a subunidade maior, ela vai ter os sítios de ligação. Então, sítio E, sítio P e sítio A são sítios de ligação. É por aqui que os anticódons vão vir, vão se unir ao códon e vai então trazer o aminoácido que vai se ligar ali, não vai formar aquela proteína. Como que esse processo vai acontecer? Ó? Se liga. Temos aqui então, né, vai iniciar o processo. Está aqui o RNA mensageiro, a subunidade menor embaixo e a subunidade maior em cima. Pessoal, qual que é o primeiro códon aqui? O primeiro códon aqui, em toda essa fita, o primeiro códon, se você observar, vai ser o UUA. Se eu perguntar para você, vamos supor que o vestibular te pergunte isso, onde vai iniciar a formação a leitura, onde que vai iniciar a leitura desse RNA mensageiro aqui para se formar a proteína? Aí o aluno já vai lá e fala, no UAA. Então vamos lá, qual que é o anticódon do UAA? Ah, vai ser o U de um lado, o A do outro, então UA, UA, AU. E aí, coloca o aminoácido aí. Pessoal, queria que você entendesse isso agora. As extremidades do RNA mensageiro, elas não vão ser traduzidas. Elas não vão ser traduzidas. Se eu te der uma fita, se o vestibular te dar uma fita lá de RNA mensageiro, e ele te pergunta onde vai se iniciar o processo de tradução dessa fita, você vai sempre olhar esse códon aqui, ó. Esse códon aqui, ó. AUG. Professor, o que é esse códon AUG? Pessoal, ele é o que a gente chama de códon iniciador. Qualquer fita de RNA mensageiro, qualquer proteína de início, ela vai ter como primeiro códon aí, ó, vai ser o AUG. O AUG, você vai ter um anticódon que vai se unir a ele, que é o UAC, então aqui, ó, o AGC, certo? Então esse aqui vai ser o códon, esse é o anticódon. O anticódon vai trazer, então vai se unir ao códon que é o AUG e vai trazer o aminoácido metionina. Pessoal, então toda proteína vai começar com a metionina, com o aminoácido metionina? Não necessariamente, porque em alguns casos, na verdade, a maioria das vezes, essa metionina ela vai sair daí para formar outra proteína. Então, assim, de início, sim, todo o AUG sempre vai ser um códon iniciador. Só que depois que tiver formado a proteína, você vai ter alterações nela. Mas para se começar a tradução, sempre vai ser por esse códon. Então, independente do tamanho da fita,
Ou quantos códons tem. Você só vai começar a traduzi-lo quando você vê esse AUG aqui, certo? Então, viu o AUG, ele é um códon iniciador. O códon iniciador, eu queria que você gravasse. Eu falei para você que você não precisa decorar a tabela, só que você precisa saber desse códon iniciador. Então, códon iniciador, AUG, ponto. Ele você tem que saber, ele é o único. Então, códon iniciador, vai começar aqui a tradução da fita então, certo? Se vai começar daqui então, vamos lá, ó. Qual que é o códon? AUG. Beleza. Qual que vai ser o anticódon que vai se unir a ele, que vai ser o RNA transportador trazendo o aminoácido? Vai ser o UAC. Então ele vai trazer a metionina, tá aqui, ó. A metionina aqui, ó. Chegou a metionina, se uniu ao AUG, trouxe consigo então a metionina. A metionina então tá aqui já, beleza. Aí o que vai acontecer? O ribossomo ele vai se mover, ele vai se movimentar. Ele vai nesse sentido aqui, ó. Vou fazer para você. Ele vai nesse sentido. E aí quando ele faz esse movimento, vai primeiro a parte de cima, ou primeiro a parte de baixo, ele faz a primeira parte de baixo, depois a parte de cima. Aí o que vai acontecer? Imagina tudo isso aqui ele moveu para lá, eles vieram para cá. Então esse UAC veio para cá no sítio E, daqui ele vai embora. Ele vai atrás, esse UAC, né? Ele vai atrás de outra metionina aí livre para vir e fazer todo o processo de novo. Então esse aqui vai embora. Aí vem outro, então, se liga aqui no sítio A, né? No caso, no sítio A aqui. E aí, ó, o primeiro foi o AUG, o outro vai ser o ACU. O ACU, qual que vai ser o anticódon do códon ACU? UGA. Esse anticódon vai trazer outro aminoácido, que é a treonina. Vai se unir, então, a metionina, porque lembra que tem que ocorrer a ligação peptídica, né, entre os aminoácidos que vão formar a proteína. Então, veio a treonina, se uniu a metionina. Beleza, começou, então, a formação dos dois primeiros aminoácidos. Aí, então, esse aqui vai embora, vem outro, se liga no sítio A, enfim, vai acontecendo esse processo em toda a fita aqui. O ribossomo vai se movimentando e o anticódon vai vindo e se grudando em cada códon, trazendo aminoácido e unindo esses aminoácidos para se formar a proteína. É assim que vai acontecer esse processo, então. E eu queria que você se ligasse, ó. O que acontece? Algumas coisas importantes para a gente falar aí. O vestibular não vai te cobrar esse processo detalhado igual eu estou explicando para você. Então eu estou explicando para você conseguir entender como funciona. Só que o vestibular não vai te cobrar. Descreva de forma detalhada a tradução gênica. Você não tem que decorar nada disso aqui. O que você precisa saber? Você precisa saber o processo, de como que acontece o processo, e você tem que saber, no caso, né, de acordo com a tabela, qual aminoácido que você vai utilizar ali para se formar essa proteína. Então o vestibular ele pode te dar uma fita de RNA e pode te cobrar quantos aminoácidos vão ter essa proteína, certo? Se ele te cobrar um aminoácido específico, ele tem que te dar a tabela, você não é obrigado a saber. Mas ele pode te dar, por exemplo, na verdade ele não pode te dar nada e perguntar só quantos aminoácidos vai ter. Para você saber quantos aminoácidos vai ter, você vai ter que saber, então, os códons, né, que vão dar início e final para essa tradução gênica, certo? Mas vamos começando aí, ó. Vamos traduzir isso aqui junto. Vamos lá. O primeiro vai ser o AUG. Detalhe importante. Quando você for ler a tabela, vou colocar a tabela aqui de novo, você não vai ler a tabela em cima do anticódon. A tabela ela é feita em cima dos códons. Muito aluno erra nisso. Então ele vai atrás do anticódon e não consegue achar lá e já erra. Pessoal, o códon, a tabela é em cima do códon e não do anticódon. Quando você for ler a tabela lá, olha o códon. O anticódon, muitas vezes você nem vai precisar dele para você saber, porque se você tem a tabela do códon, você não tem que olhar o anticódon, né? Só para você entender que vai ter um anticódon para cada códon, tá? Mas assim, ele é só para você saber, você não vai utilizar ele para ler a tabela, não. Vamos traduzir junto aqui, ó. Primeiro códon vai trazer o aminoácido metionina, a gente já sabe disso. Então tá aqui metionina. Segundo vai ser o ACU, vai trazer para a gente a treonina, a gente já fez isso aí. Terceiro códon vai ser aqui, ó, GGU. O que o GGU traz para a gente? GGU, se você observar na tabela aí, ele vai trazer o aminoácido glicina, certo? Quarto códon, CGA. O CGA, se você observar, ele vai trazer para a gente a arginina, certo? Tá aqui, ó. AUU, se você observar, vai trazer para a gente um aminoácido chamado de isoleucina, certo? ACA vai trazer o treonina, também você já conhece ele. GUG vai trazer um aminoácido chamado de valina, certo? Aqui, ó, GUG. Aí o AUA vai trazer um aminoácido chamado de tirosina, certo? E aí chegamos num códon chamado de UAG. Professor, quando que eu vou saber, né,
que o códon UAG vai ser um códon finalizador. Você vai ter 3 códons finalizadores. São eles UAG, UGA e UAA. Quando você identificar um desses 3 códons, você sabe que a tradução está terminando nele. E aí tem um detalhe, que todo aluno erra. Vamos lá. Um códon, vamos lá. Quando chegar no último códon, que geralmente tem que ser um desses 3, você vai ter o stop códon. O stop códon não codifica aminoácido. Então, se o vestibular te perguntar, ele te dá a fita, você tem que saber o códon iniciador e o finalizador. Aí te pergunta, quantos aminoácidos terão essa proteína? Conta os códons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 9 códons e o stop códon nunca vai codificar aminoácido, quantos aminoácidos vai ter essa proteína? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Fiz o exercício. Pessoal, você conseguiu entender? Olha só. Cada códon vai codificar aminoácido, certo? Só que aí, ó, o códon iniciador sempre vai ser o mesmo e os códons finalizadores não vão codificar aminoácidos. Quais são os códons finalizadores? São esses 3. Então, esses 4 códons eu preciso que você decore. O códon iniciador, que vai ser o AUG, e os terminadores, o AG, o GA e o AA. Esses 4 eu preciso que você decore. Nenhuma outra tabela você tem que decorar, mas esses 2 eu precisaria que você decorasse, certo? Então esse é o processo aqui, a gente fechar então a formação de uma proteína, certo? Aqui então, ó, nós temos a proteína unida, né? Por ligações peptídicas, cada aminoácido, certo? Pessoal, proteínas são formadas por milhares, 2, 3 mil moléculas de aminoácidos. Não tem como fazer isso aqui, né? Só para você entender, mas esse processo aqui acontece de forma muito, né? Muito mais aminoácidos são ligados aí. Consegue entender, gente? Detalhes interessantes, o código genético, lembra que eu falei para vocês, a tabela do código genético, tem algumas características que eu queria que você marcasse para mim. Eu não passei ela aqui, mas eu queria que você anotasse isso. O nosso código, na verdade, o código genético, ele é degenerado e universal. O que seria isso? Vou colocar a tabela aqui, enquanto a tabela está aqui, eu vou explicar para você. Se você observar, existem basicamente 20 aminoácidos aí presentes na natureza. Só que a partir desses 20 aminoácidos, nós conseguimos produzir milhares de proteínas, muito mais, um número muito maior de proteínas. O que isso significa? Isso significa que se eu mudar sequências de aminoácidos, eu vou formar proteínas diferentes. Mas além disso, que eu queria que você prestasse atenção nessa tabela, se você reparar, mais de um códon codifica o mesmo aminoácido. Por que isso é importante? Para evitar falhas. Para evitar falhas. Vamos supor que no lugar, essa proteína aqui, ela vai ser a proteína realmente efetiva que vai formar alguma coisa lá no seu corpo. E aí, esse códon aqui, ele é trocado. Ao invés de ser o ACU, vem outro códon. Só que esse outro códon também codifica o mesmo aminoácido. Vai ser uma mutação silenciosa. Ou seja, não vai expressar nada, não vai mudar nada lá nessa proteína. Existem casos em que vai mudar, a gente vai entender isso. Mas nesse caso aqui, pode ser uma mutação silenciosa, por quê? Porque muda o códon, só que o outro códon codifica o mesmo aminoácido. Isso é importante para evitar falhas. Isso é muito importante. Isso a gente chama do código genético ser degenerado. E por que ele é universal? Pessoal, código genético é único para todo ser vivo. Esse códon aqui vai codificar o aminoácido treonina em você, no cachorro, num coqueiro, em qualquer outra planta, em qualquer ser vivo. Então, o código genético é universal. Isso direto, né? A gente vê aí na mídia o pessoal errando. Foi descoberto o código genético. Gente, o código genético é universal. Ele já foi descoberto há muito tempo. Então, o código genético é o mesmo para todos os seres vivos. Tá? Eu queria que você entendesse isso, tá? Detalhezinhos importantes aí. Fechou? Pessoal, foi uma aulinha mais longa, né, do que costuma ser. Realmente é um assunto mais bem trabalhado, mas não é difícil, tá? Deixa o like aí no final do vídeo, se inscreva no canal, se você assistiu até aqui foi porque você teve interesse na aula, tá? Me ajuda aí a trazer mais vídeos para vocês, certo? Vou deixar minhas redes sociais aqui no vídeo e vou deixar também nos comentários lá, pode ir lá olhar minhas redes sociais, meu Instagram, direto eu posto, tá? Esse vídeo lá, vou postar mais vídeos aí, vou tentar postar mais vídeos durante a semana, mas olha só, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like aí para ajudar, quanto mais vídeos eu puder trazer para vocês, melhor, certo? O Enem tá chegando aí, vestibulares estão chegando aí, você precisa dessas aulas, certo? Até a próxima aula.